Atos dos Apóstolos, capítulo 6, parte 1. Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico hoje, o capítulo 6 do maravilhoso livro dos Atos dos Apóstolos. Meu nome é Edilmar, eu sou pastora na Igreja Comunidade Evangélica da Vitória, em Guarulhos, São Paulo, e eu quero incentivar você a ler o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, meditar muito nesta palavra, pensar, orar a respeito e depois volta aqui nesse vídeo e confere nossos pensamentos, comentários e impressões. No capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, a gente viu como que a igreja, nos seus primeiros passos, começou a organizar a parte da oferta, né? E a gente viu que a oferta deve ser entregue ao Senhor com singeleza de coração, humildade. A gente tem que entregar ao Senhor com verdade, com alegria, porque o Senhor ama quem oferta com alegria. E também com reconciliação, porque o Senhor Jesus falou, se você se lembrar que seu irmão tem algo contra você, você deixa ali sua oferta no altar e vai se reconciliar com teu irmão. Então, a oferta, ela deve ser entregue com reconciliação no nosso coração e assim a gente vai aprendendo como ofertar uma oferta agradável ao Senhor, lembrando que acima de qualquer valor monetário e financeiro, a oferta maior é a gente mesmo, o nosso coração. O Senhor diz na palavra, filho meu, dá-me o teu coração. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo ensina, né, que a gente deve nos apresentar a Deus como oferta viva, né? Que o Senhor não se agrada de sacrifício humano. Então, a gente se apresenta ao Senhor como uma oferta viva, pura, santa e agradável ao Senhor. Então, tudo isso tem a ver com oferta. E a igreja, então, ali teve aquela situação de morte, né, dentro da casa do Senhor, pelo fato de um juízo que o Senhor aplicou sobre Ananias e Safira por terem mentido a Deus. Também a gente aprendeu sobre o voto, que a gente não deve se precipitar e falar qualquer coisa perante o Senhor na casa de Deus, que em Eclesiastes 5, né, ensina que a gente deve guardar o nosso pé quando entrar na casa do Senhor e não se precipitar em falar coisa alguma. E se a gente prometer, a gente precisa cumprir. E hoje o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos vai mostrar como que iniciou ali uma organização do serviço na casa de Deus. O Salmo 100, ele fala, servir ao Senhor com alegria. Então, não é só a oferta que tem que ser dada com alegria. O serviço na casa do Senhor, para o Senhor, aonde a gente estiver, tem que ser com alegria, servir ao Senhor com alegria. E também servir ao Senhor com amor. Servir ao Senhor com fervor, né? Com vontade mesmo. O Senhor, falando das cartas do Apocalipse, ele fala, olha, ou você seja quente ou frio, se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Então, querendo dizer, faça com intensidade, com vontade mesmo, né? Com
aquilo que vem de coração, servir ao Senhor. E também servir ao Senhor com exclusividade. O Senhor disse na sua palavra: você não pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um, ou você vai desagradar o outro. Portanto, o serviço a Deus é com exclusividade. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele servirás, prestarás culto, diz a palavra do Senhor, né? Ouve, Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é único. Então, o serviço a Deus é com exclusividade. Ele é o Senhor. A obra de Deus não se trata de uma democracia, né? Mas de uma teocracia. Nós servimos a Deus, servimos ao Senhor e é Ele quem manda. A gente faz a vontade dEle. E para servir ao Senhor, precisamos seguir ao Senhor Jesus, ouvir a voz do nosso pastor supremo, sumo pastor, que é o Senhor Jesus. A obra do Senhor também não pode ser feita relaxadamente. A obra do Senhor é uma escolha, né? Josué, lá no capítulo 24, ele falou: vocês têm que escolher hoje quem vocês vão servir. Porque o povo, eles estavam assim com tendências de servir deuses estranhos, ídolos, né? Religiões alheias aos preceitos bíblicos. E Josué falou: vocês têm que escolher quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa, disse Josué, vamos servir ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus único. É uma escolha. Servir ao Senhor é uma escolha. Servir ao Senhor também é necessário a gente saber que a gente tem que agradar a Deus e não aos homens. Em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. E servir ao Senhor também deve ter acordo, né? Nós, muitas vezes, precisamos ter, assim, uma decisão de ter concordância, né? Porque a Bíblia diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor, o Senhor está ali presente. E, tendo o Senhor Deus concordado no céu, 2 ou 3 concordando na terra, será concordado no céu. Então, é necessária a concordância, né? É necessário a gente ter acordo quando estamos servindo ao Senhor, né? O Senhor, Ele é um Deus de comunhão. É um Deus que, Ele diz, né? Se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E para servir ao Senhor, a gente precisa estar de acordo, né? Porque a palavra do Senhor fala: casa dividida não prospera. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então, é necessário a gente entrar em acordo para o serviço a Deus, tanto na casa do Senhor, como no seu trabalho, como no seu lar, quando você prepara uma refeição para você, para o seu esposo, para os seus filhos, para a sua família, você está servindo ao Senhor, entregando o seu melhor naquilo que você está se dispondo a fazer,
a servir o próximo, aqueles que você ama, e também o serviço na casa do Senhor, quando você é pontual, quando você procura até chegar um pouquinho antes, se preparando, quando você fica até um pouquinho mais tarde, ajudando aquilo que precisa, ouvindo algum irmão, ou até mesmo cumprimentando, perguntando se precisa alguma coisa, se interessando pelo bem-estar do seu próximo, orando, buscando, ensinando a palavra, sendo testemunha do Senhor Jesus no serviço. Todos nós somos chamados a servir ao Senhor. Em Lucas 12, 35, aí os versículos que seguem, né, no 37, o Senhor Jesus fala assim, né? Feliz, bem-aventurados servos, que quando o Senhor vier, ele os achar vigiando. Então a nossa lâmpada tem que estar acesa, a gente tem que estar atento. O Senhor Jesus está às portas, a Ele que servimos. Também ele diz que há galardão para as obras, os serviços que são feitos de forma adequada, agradáveis ao Senhor. E também nós vamos ouvir do nosso Senhor Jesus, né? Servo bom e fiel, entra para o gozo, a alegria do teu Senhor. São estas palavras que nós queremos ouvir do nosso Senhor Jesus. Quando nós servimos ao Senhor, há também a necessidade de obediência, porque Jesus falou assim: por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu mando? Então a gente tem que se atentar a isso, porque muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo a obra de Deus, que se auto-intitulam servos do Senhor, mas o Senhor Jesus falou que muitos naquele dia dirão: Senhor, quando que nós te desobedecemos? E o Senhor vai falar para eles assim: apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade, eu não conheço vocês. E é interessante que eles vão argumentar com o Senhor Jesus: mas Senhor, a gente profetizava em teu nome, a gente fazia muitas coisas. Eles vão falar o que eles faziam, e o Senhor falar: olha, não conheço vocês, vocês praticam a iniquidade. Então, no serviço ao Senhor, a gente tem que estar atento e falar igual o salmista Davi: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro em mim um espírito voluntário. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque se a gente não se arrepender e se converter de verdade, a gente pode cair no engano de achar que somos servos do Senhor. Mas a Bíblia diz de pessoas que servem o próprio ventre, são egoístas, fazem o que dá retorno para eles, para o prazer deles, aquilo que eles querem e que eles gostam. Então eles servem e trabalham para si mesmos e não para o Senhor. Então a seara do Senhor, a obra do Senhor, precisa de servos, de trabalhadores, porque o Senhor Jesus falou: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E nós vamos tratar aqui em Atos 6, lá como que eles organizaram então os departamentos. E em específico vai se tratar do departamento de ação social
a distribuição dos alimentos aos carentes. Veja só, os apóstolos estavam sendo bem-sucedidos na tarefa em que o Senhor Jesus disse para eles: vão e façam discípulos, vão indo e vão fazendo discípulos, ensina e a palavra desta vida, da vida do Senhor Jesus. Eles estavam sendo bem-sucedidos de forma que o número de discípulos, de pessoas que acreditavam no Senhor Jesus ia aumentando muito, né? O capítulo 6 de Atos, versículo 1, diz que cresceu muito o número dos discípulos, daqueles que criam, que creram no Senhor Jesus Cristo. E aconteceu algo, então, entre eles, uma murmuração, né? Começou ali aquele mal-estar por causa de como estavam sendo distribuídos os alimentos aos carentes, né? As viúvas. No caso, havia então, naquele tempo, uma dificuldade muito grande para uma mulher que ficasse viúva, porque não é como hoje que a mulher pode ir à escola, ela pode trabalhar, né, num emprego, numa empresa, numa casa de família, ela pode ter o seu negócio. Antigamente, a mulher, ela era totalmente dependente de algum homem, ou seu pai, ou seu irmão, ou algum familiar, o seu marido. E muitas mulheres, quando elas não tinham filhos e elas ficavam viúvas, não tinham algum parente, também era difícil se o parente não morasse perto, porque o transporte era muito difícil, uma mulher andar sozinha também era difícil. Então, a situação de uma mulher que ficasse viúva era muito ruim naquela época. E na cultura judaica, eles atendiam, então, todos os dias, algum alimento, alguma assistência a mulheres viúvas. Acontece que começou, então, um novo tempo ali entre Jerusalém, entre os judeus, porque eles estavam acostumados, né, com a tradição ali do templo, dos sacerdotes, que ajudavam as viúvas, só que agora eles estavam depositando os valores aos pés dos apóstolos. Os apóstolos começaram a administrar e ali, então, havia uma distribuição de alimento para as viúvas. Só que tinham dois tipos de judeus ali que estavam recebendo a fé e vivendo de acordo com este novo movimento, com a Igreja de Jesus Cristo ali, agora liderada pelos apóstolos, que era o seguinte: tinham os judeus mais tradicionais e tinham os judeus helenistas, que eram descendentes da Grécia, poderemos dizer mais modernos, né? Então, esses dois grupos começaram a entrar numa diferença, porque havia o grupo dos judeus tradicionais que estavam, segundo ali a murmuração, estavam sendo privilegiados, enquanto os judeus chamados helenistas, as viúvas estavam sendo desprezadas, né? Não estavam recebendo a devida assistência. Então, começou ali aquela situação que a gente também passa, situação assim nas escolas, nas igrejas, né? As pessoas que estão distribuindo têm a tendência de favorecer os familiares, aqueles que eles conhecem, os amigos, e deixa para lá um outro determinado grupo que não é tanto da sua preferência. Não deve ser assim. A pessoa que tem o domínio sobre os recursos da alimentação, ela deve dividir igualmente para todas as pessoas que necessitam, mas nem sempre é assim.
E naquela época começou essa situação que os tradicionais favoreciam os judeus tradicionais e então os judeus helenistas que se converteram ao Senhor Jesus e estavam ali participando do serviço junto com os apóstolos. Houve essa murmuração e aí criou-se esta situação. Então, como eu falei, primeiro foi a situação na parte do ofertório e agora na parte do departamento de ação social. O problema criou-se e os apóstolos, então, tiveram que tomar uma providência. Os 12 apóstolos, então, convocaram a multidão de discípulos, né, a multidão daqueles que creram, e eles falaram assim, para que eles escolhessem pessoas dentre eles, né, que eles escolhessem 7 homens, e esses 7 homens teriam que ter esses requisitos que os apóstolos falaram. E o primeiro requisito desses homens escolhidos para fazer esse trabalho da ação social seria que eles teriam que ser pessoas de boa reputação, teria que ter um bom nome entre a população, entre o povo, né? E também um outro requisito teria que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e também de sabedoria. Não é maravilhoso que mencionou o Espírito Santo e a sabedoria? Então, a pessoa teria que ter uma ligação com as coisas espirituais e sabedoria também com as coisas materiais. E essas pessoas, então, quando a multidão escolhesse esses 7 homens, né? Os apóstolos, então, iam constituí-los sobre este negócio. E eles perseveraram na oração e no ministério da palavra. E essa resposta dos apóstolos à situação agradou o povo, né? O povo gostou, toda a multidão ficou feliz e eles escolheram essas pessoas cujos nomes eu vou falar para você agora. Estevão é o primeiro a ser citado. Então, aqui está dizendo que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Felipe e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, que era, aqui diz, prosélito de Antioquia. E é interessante notar que todos esses nomes, exceto o último, né, que ele era prosélito, prosélito quer dizer que ele era gentil, não era judeu, e ele se converteu ao judaísmo e depois agora se converteu ao Senhor Jesus, né? E os outros nomes todos são nomes gregos. Então, você vê que agora o povo escolheu pessoas, né, supostamente de origem helenista, para que não houvesse mais problema. Então, agora, quem ia trabalhar na parte da ação social seriam os próprios helenistas, que supostamente, então, o problema estaria resolvido porque eles iam atender adequadamente tanto os judeus tradicionais quanto os judeus mais modernos helenistas. Então, foram apresentados esses 7 homens aos apóstolos. Os apóstolos, então, orando, tudo com oração, tá vendo? Orando, impuseram as mãos sobre eles, né? E num sentido de ordenação. Então, foram ordenados. E aqui diz no versículo 7 que a palavra de Deus crescia, que era assim, né? Em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E olha só,
Que maravilha! Diz aqui, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Sacerdotes eram aquelas pessoas que serviam no templo. E no templo, eles serviam de acordo com as regulações do Velho Testamento. Eles sabiam diferenciar os sacrifícios que eram oferecidos no templo. Eles eram da tribo de Levi, treinados para o trabalho na casa do Senhor, que era o templo. Porém, como Jesus veio e Ele mesmo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esses sacerdotes, aceitando a fé em Jesus, eles reconheceram Jesus como o verdadeiro Messias, né? Lembra que nós falamos nos outros capítulos que Pedro possivelmente pregou aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, sim, com vontade que aqueles que estivessem ouvindo pudessem reconhecer a Jesus como Filho de Deus, o Messias verdadeiro. E aqui diz que sim, aconteceu isso. Sacerdotes, então, começaram, grande parte dos sacerdotes, obedecer à fé. Então, eles pararam com o serviço tradicional que eles vinham fazendo no templo e começaram, então, a fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ali do trabalho da casa do Senhor, juntamente com os apóstolos. A igreja primitiva, a Bíblia diz que eles eram assim desapegados das coisas materiais e eles repartiam, colocavam aos pés dos apóstolos, né, as propriedades que eles vendiam, colocavam o valor ali para que os apóstolos administrassem. Então, mas no futuro, o apóstolo Paulo, como eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores, ele teve que ir repreendendo algumas situações, inclusive dessa questão das viúvas, porque a igreja começou a ficar sobrecarregada por causa daquelas pessoas que se escoravam, né, na ação social. E em 1 Timóteo, capítulo 5, você pode conferir lá, você vai ver Paulo explicando para Timóteo como é que devia organizar o sistema de ação social, distribuição de alimentação para as viúvas. Não era para inscrever todas as viúvas que tivessem pessoas da família. A família é que é responsável para sustentar aquela pessoa, né? E o Senhor Jesus ali ia fazendo grandes coisas na igreja, mas sempre havia necessidade de um crescimento, de um amadurecimento em cada ministério. Então a igreja ali ia tomando forma, né? Mais para frente, o apóstolo Paulo foi um grande instrumento em organizar, instruir, dar as diretrizes como a igreja organismo e a igreja organização deve atuar, deve se movimentar, como corpo de Cristo deve se movimentar sobre a terra. Em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, então, ele explica que a igreja é o corpo de Cristo e que também, você pode conferir lá, né? Que também um não deve dizer para o outro, eu não preciso de você. Até aquele que é considerado mais fraco é necessário para o corpo de Cristo, né? Todos nós que cremos no Senhor Jesus, amamos o Senhor, precisamos ser parte da obra de Deus. Cada um tem um dom. Aí você fala, mas como eu vou saber qual é o meu dom? Cada um tem um chamado. Como eu vou saber para que o Senhor Jesus me chamou? Eu vou dizer para você.
assim, proponha, se voluntarie para fazer algo para Deus. E vai fazendo as coisas que são necessárias para fazer. E assim, logo, você vai perceber as coisas que você faz com mais facilidade. E o Senhor vai falar no seu coração, através do Espírito Santo, qual é o seu chamado. Todos nós temos um chamado. Não é só o missionário para ir para o exterior, não é só o pastor para pregar. Cada um, a pessoa que limpa, a pessoa que faz um lanche, a pessoa que canta, a pessoa que prega, que evangeliza, que convida alguém para vir à casa do Senhor, a pessoa que ora, que intercede, que aconselha, que ajuda, que administra, que dá oferta, que faz com que o nome do Senhor seja glorificado aonde Ele estiver. Todos nós temos um chamado e uma função no corpo de Cristo. Então a gente precisa estar no lugar certo, fazendo o que é certo, fazendo a obra de Deus abundantemente, dando frutos, e fruto que salte para a vida eterna. Você faz parte. Eu e você precisamos nos voluntariar, nos oferecer para fazer da melhor forma possível, com excelência, com diligência, a obra do Senhor. E assim, eu sou a igreja do Senhor hoje, você é a igreja do Senhor hoje. Então a gente precisa estar em movimento. Um membro do corpo que fica parado, ele atrofia, ele paralisa. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, a igreja saudável, que faz a obra do Senhor. Eu e você precisamos estar prontos para servir. Servir a Deus é um privilégio. E o Senhor precisa de você. Você aceita o chamado do Senhor? Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Até a semana que vem, que nós vamos então saber como é que foi o desempenho desses homens, em especial Estevão. Não perca, hein? Deus te abençoe. Não perca esse estudo. Por nada. Deus te abençoe mesmo. Muita paz.